Hoje vamos falar de lojas americanas, tá? As ações devem abrir em forte queda hoje e a gente vai falar sobre o rombo que foi anunciado nas contas da empresa no vídeo de hoje, tá bom? Mas antes, já gostaria de convidar você a se inscrever aqui no meu canal, você que gosta de investimentos, você que gosta de ações, fundos imobiliários e tudo que se relaciona com bolsa, siga aqui o nosso canal. Bom, o que está acontecendo nesse instante, né? Nesse instante, as ações da Lojas Americanas estão em leilão. A própria B3 ampliou o limite de queda de 75% para até 99%. Eu não acho que vai cair 99%, mas provavelmente as ações na hora que abrirem vão cair e não vai ser pouco, provavelmente vai ser bastante. Tanto é que as ações das concorrentes e pares da Lojas Americanas, né, estão caindo de maneira expressiva, né? A Via Varejo, dona da Casas Bahia, estava caindo 10% antes de eu gravar. A Magazine Luiza caindo 6% antes da bolsa, antes da Lojas Americanas abrir o leilão dela, né? Bom, o Rial, que era o CEO da Lojas Americanas, ele anunciou a sua saída. Ele ficou, acho que 9 dias no cargo. O diretor de RI também anunciou a saída, né? O Rial, ele fez um excelente trabalho no Santander, aproximou a rentabilidade dele dos grandes bancos, inclusive ultrapassou o Bradesco, fez um excelente trabalho lá, virou um executivo muito respeitado no mundo corporativo e ele foi contratado pela Lojas Americanas para ser o CEO, né, de uma empresa que estava tendo dificuldade ao longo dos últimos anos, né? As ações vinham até subindo nos últimos dias, né, com a entrada dele, e a saída dele é reflexo do que foi anunciado ontem, né? Um rombo de 20 bilhões de reais com B, né? B de bola, é muito dinheiro, é mais do que o valor de mercado da empresa, né? É um volume expressivo, né? Não dá para ignorar. E eu vou tentar explicar aqui o que aconteceu, um termo meio contábil, mas basicamente a empresa compra de fornecedores suas mercadorias que vêm. Vou dar aqui um exemplo de uma geladeira. Ela compra lá uma geladeira da Consul, né? Só que o varejo, ele não compra à vista, ele compra muitas vezes a prazo, né? Então, a geladeira que você está vendo lá na loja, quando você vai, provavelmente a Lojas Americanas ainda não pagou para a Consul, né? Apesar de estar lá, ela ainda não pagou. Ela vai pagar em 90 dias, em 60 dias, em 120 dias, em 200 dias, né? E o que a Lojas Americanas fazia, né? Ela tomava dívidas em bancos para pagar fornecedores. Só que ao invés de colocar no balanço como dívida, ela colocava como uma conta de fornecedores, né? Estou devendo para o meu fornecedor. Bom, o que isso significa? Que a dívida líquida dela é provavelmente maior do que o reportado. A dívida financeira dela é muito maior do que o reportado. Não está claro ainda se esse rombo de 20 bilhões é tudo, né? O CEO, agora SEO, fez uma teleconferência agora na manhã, que ele foi bastante transparente a respeito do que estava acontecendo, e ele falou que isso foi o que eles conseguiram identificar até agora, né? E que isso foi sendo acumulado nos últimos 3, 4 anos no balanço da empresa, né? Nessa teleconferência, o CEO também avisou que provavelmente a empresa vai ter que fazer um aumento de capital e que os acionistas de referência, né, que é a 3G, que é a mesma dona da Ambev, que enfim, tem vários empreendimentos de sucesso, alguns com menor sucesso como esse aqui, eles garantiram que vão continuar dando apoio à operação. Isso não está claro o que é, né? É um tapinha nas costas, é botar dinheiro num possível follow-on, numa possível emissão, ainda não está claro, acho que também não é o momento de ser claro, mas o Rial falou que os cotistas, os acionistas, eles vão continuar dando apoio à operação, né? Eu li aqui uma matéria da Infomoney, que eu vou compartilhar com vocês, que explica um pouco mais do que aconteceu, né? A matéria é grande, depois
recomendo que vocês entrem lá no site da Infomoney e leiam, e está escrito o seguinte, né? Rial, que é o CEO do Santander e ex-atual CEO da Lojas Americanas, né? Anunciou sua saída ontem. Rial explicou que, ao assumir o cargo, percebeu que havia problemas no report de itens na conta fornecedor no balanço da companhia. Segundo ele, muitos pagamentos a fornecedores que eram financiados por bancos não eram considerados como dívida, como eu falei, né? É um tema que permanece desde a década de 1990, um problema de estruturação de risco sacado que não era reportado como dívida bancária, né? Durante a explicação ao mercado, como eu disse, ele fez uma teleconferência agora pela manhã, o ex-CEO diz que os 20 bilhões apontados pela empresa como inconsistência contábil não estão fora do balanço da companhia, mas não garante que a cifra é definitiva. Os 20 bilhões são a nossa melhor estimativa dentro do que tivemos de informação nesses 9 dias. Ele só ficou 9 dias, né? Ele entrou no começo desse ano. Disse o executivo. O CEO reconheceu que a notícia jogou a empresa no corner, mas aponta que o desempenho operacional no decorrer do ano será importante para superar a situação. Abre aspas. Quanto mais vendermos, menor será o problema. Então é isso que aconteceu com a Lojas Americanas. Na minha opinião, né, eu vou dar uma opinião de varejo em geral. Eu, na média, não gosto de investir em varejo, né? Dizem que o varejo é o cemitério do velho investor, o investidor de valor, né? Até o Warren Buffett teve dificuldade de fazer bons negócios em varejo e eu também nunca ganhei muito dinheiro em varejo, então eu não gosto de investir em varejo. Por que eu não gosto de investir em varejo? Primeiro que a margem é baixa, né? A competição ela é intensa, existe uma baixa fidelidade dos clientes, né? Os clientes geralmente são muito motivados por preço e como todo mundo é motivado por preço, geralmente o preço, você não consegue ter um diferencial de preço, tem que ter um diferencial de custo muito grande e como é difícil ter um diferencial de custo grande, a margem tende a ser baixa, né? E a competição tende a ser alta, uma vez que as barreiras de entrada não são altas, eu diria que hoje são mais baixas do que historicamente foram, porque qualquer um abre uma conta lá na Magazine Luiza, no Mercado Livre e começa a vender seus produtos, às vezes até sem uma preocupação tributária tão grande, né? Então os grandes players muitas vezes competem com pequenos que não têm uma preocupação tributária grande, isso é um risco adicional, né? O que acontece também no Brasil, no varejo, né? Isso é uma coisa que acontece muito no Brasil, não acontece tanto nos outros mercados. Quando tem uma crise, né, como de certa forma vivemos aí algumas nos últimos anos, as vendas caem, né, porque a inflação impacta o consumidor, o desemprego aumenta, né, não é o caso hoje, o desemprego no Brasil está no menor patamar dos últimos 5 anos, mas geralmente o desemprego aumenta e a renda do consumidor cai, a renda disponível cai e ele consome menos, né, compra menos em lojas como essa, inclusive lojas que tem muita linha branca, né, consomem menos ainda, né. Bom, a venda cai, só que acontece, os juros aumentam, os juros explodem, os juros foi de 2% para 14% nos últimos 2 anos. O que isso significa? Que a despesa financeira explode das empresas, né? Eu já vi uma varejista uma vez que na última crise lá em 2015, ela gastava mais ou menos 500 milhões de juros por ano, as vendas caíram e os juros explodiu, a despesa financeira foi para 1,5 bilhão, triplicou e essa empresa teve problemas financeiros. Então na hora que você mais precisa, vem mais despesa. E as suas margens são muito baixas, muitas vezes você está operando no prejuízo operacional e a sua despesa financeira explodindo. Cara, é a combinação perfeita para o caos, né? Então eu não gosto muito de varejo por conta disso, né? Eu preparei aqui um livro, né, um mini curso de contabilidade, para quem quiser entender mais de contabilidade, tá gratuito aqui abaixo. O Baroni acabou de fazer uma live recentemente, né, no canal dele. O Baroni é o nosso analista aqui de fundos imobiliários, uma sumidade, e ele preparou aqui os fundos imobiliários que estão mais expostos, né? Eu participei dessa live como espectador, né? Nem falei com o Baroni, fui ver a live dele como muitos aqui, né? E eu fiz a anotação aqui dos fundos imobiliários que estão mais expostos, né? O Maxi R11, né, Maxi Renda, ele tem 34% de exposição
lojas americanas, né? Ele tem imóveis alugados a lojas americanas. Isso pode ser um risco. Ainda não está claro se a Lojas Americanas vai devolver as lojas. Não tem, ainda é muito cedo para qualquer afirmação quanto a isso. Mas eu acho que provavelmente é uma empresa que vai ter que passar por algum processo de reestruturação e as lojas menos eficientes podem ter que ser fechadas. Isso é natural quando acontece um negócio desse tipo numa empresa de varejo, né? Tem uma reestruturação e fechamento das lojas menos eficientes. A empresa não dá visibilidade, isso é normal, de quais lojas são as mais eficientes e menos eficientes, então não sabemos ainda o efeito nas lojas que estão dentro dos fundos imobiliários, mas o fundo imobiliário mais exposto é o Maxi Renda, com 34%, né, segundo a live do Baroni, o GGRC11 com cerca de 18%, e daí tem outros fundos com menos de 10% expostas a lojas americanas, né, como o XPLG, LVBI, BRCO e VIVR11, né? Lembrando que, pessoal, imóvel, se sai um inquilino, você consegue trazer outro no lugar, não é o maior problema do mundo, apesar de que os imóveis de varejo, geralmente, é difícil você trazer outro varejista que queira exatamente aquele imóvel. Um galpão logístico, uma laje corporativa, ela é mais fácil você trazer outro inquilino, né? As lojas físicas, elas têm uma configuração própria, que às vezes é um pouquinho mais difícil, né? Tem que analisar isso aí também. Beleza, pessoal? Falamos aqui de lojas americanas, a minha opinião, e eu queria também fazer um convite para você que quer aprender a analisar uma ação, né? Eu preparei aqui um e-book que te ensina como analisar uma ação, tá? Tudo aquilo que eu aprendi ao longo de anos está aqui nesse e-book, só clicar aqui abaixo, é gratuito. E muitos investidores querem uma assistência mais pessoal, uma pessoa para conversar, né, sobre investimentos. Eu vou botar também aqui abaixo o formulário para você preencher caso queira assistência individualizada aqui da Suno, tá bom? Vou botar aqui o link abaixo para você preencher o formulário, demora menos de 15 segundos ali, menos de 1 minuto pelo menos, e você vai conseguir ter esse acesso individualizado aqui na Suno, tá bom? Esse acesso a gente geralmente indica para quem tem mais de 500 mil reais. Eu acho que faz sentido para muitos investidores, tá bom? Forte abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.